comenta no comentário do vídeo: ah, mas a inteligência artificial vai acabar com essa profissão. Tava demorando, né? Para vir alguém já na minha área de design de interiores, arquitetura de interiores, achar que a gente é substituível por uma máquina. Hoje eu vou falar desse assunto que tem sido um pouquinho polêmico. Eu sou a Cíntia Liberatori do Decorei Tudo. Claro que pode ajudar em várias situações, quando a pessoa está completamente sem ideia, quando ela vai começar a fazer um texto para elaborar aquilo que ela vai apresentar para um cliente, por exemplo. É muito importante que você escute essa história que eu vou contar, que eu montei uma proposta nova e eu tenho uma pessoa jovem do meu lado que questionou, quando eu acabei de montar, se eu não ia colocar esta proposta. O site GPT que chama, né? Eu sou bem, não uso, não tenho experiência de falar e vou dizer o que aconteceu e por que eu não fiz. Então eu tô montando esse projeto novo e eu elegi o meu filho Felipe como meu estagiário, porque ele faz um curso de design de produto e ele tem vontade de fazer arquitetura. Ele já pensou algumas vezes e eu falei para ele: você não quer participar desse projeto que é de arquitetura, do comecinho de tudo, para você sentir? Falei: você não vai ganhar nada, mas você vai estar do meu lado, acompanhando passo a passo, desde a montagem da proposta, desde o primeiro encontro com o cliente, e você vai aprender muito, e muita gente quer fazer isso comigo, mas infelizmente eu não tenho essa oportunidade para dar para ninguém, tá? Isso eu estou dando para o meu filho, para ele avaliar se ele quer fazer arquitetura. E eu estava montando a proposta, pensando na proposta há várias semanas. Quando a proposta de trabalho ficou pronta, eu chamei o meu filho e falei: vem aqui ver o que você acha. E aí ele falou: vamos colocar no site GPT? E eu falei: não. Eu falei: por que eu não falei não? Primeira coisa, eu tô há muito tempo fazendo isso. Eu gosto de fazer uma proposta muito simples. Quando a gente coloca, eu tive uma experiência fazendo uma parceria em relação aos meus cursos, né? Com o site GPT, o que acontece? É claro que ele vai enumerar tudo que pode acontecer lá, ele dá tudo. Só que acontece uma coisa também: você tem que apostar no mais simples sempre. Agora você vai falar: mas eu não tenho experiência nenhuma, eu não sei montar a proposta. Vou ensinar para você passo a passo o que você tem que fazer para o exercício de você montar uma proposta, que você não vai ficar na proposta ou outro texto que você queira montar com informações que você precisa pesquisar. Estou citando a proposta que foi o exemplo, tá? Que você não fique direto indo lá no site GPT, na inteligência artificial. Isso é um erro muito grande que faz você começar por esse jeito. Por quê? Eu confesso, e vai ser assim a minha vida toda, que quando a gente começa a fazer uma coisa do zero, a gente tem uma procrastinação. É muito difícil a gente sair, né, de não fazer nada, a começar a fazer uma coisa nova. E quando você tem uma ferramenta dessa, você joga lá instantaneamente, vem um monte de ideia para você escrever. Aí você vai me dizer: mas é excelente. Aí você tira o que tem ali e monta a sua proposta. Mas você perde o exercício de você pensar a necessidade, aquilo que você vai realmente fazer para o seu cliente e que você está prometendo naquela proposta. E é muito importante essa proposta estar bem redonda, bem simples e assim, não simples até no sentido do volume, de você não mandar uma coisa com várias páginas que fica confuso. Você tem que pedir para alguém ler a sua proposta para ver se está entendível. E você tem que demorar alguns dias para fazer. Não que você vai ficar alguns dias no computador fazendo isso. Você faz, sai daquela zona, né, de preguiça, senta, escreve, reescreve, lê. E depois que você fizer tudo isso, e você pensar tudo que o seu cliente te pediu, que vai estar naquela proposta que você vai fazer para o seu cliente, você pode jogar na inteligência artificial lá no site GPT, ou seja o que for, para você ver. Mas você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando você fez o seu trabalho antes, você não vai ficar viciado em pegar aquelas coisas que estão lá dentro desse site para começar a fazer a sua proposta, entendeu? O que acontece também se você fizer essa maneira inversa, de nem fazer o seu esforço para começar a adquirir, né, prática e futuramente confiança para montar a sua proposta, como eu adquiri nesses mais de 30 anos trabalhando, você perde a sua inteligência. Gostou? Você começa a fazer isso e todo mundo fazendo isso.
entendeu? E você perde a sua inteligência. Você precisa não perder a mão de pensar com a sua cabeça e usar a máquina, que também vai utilizar várias mentes humanas dentro do site para montar aquele conteúdo para te dar, né? Até uma outra dúvida que eu falei para o meu filho, pegou outro brinquedo, isso que ela já saiu hoje, né? Depois eu brinco mais com ela, vocês vão dizer, né? Um Border Collie não para, com o brinquedinho ela não para mesmo. Vou dar um exemplo agora que foi muito bacana, porque ficou no meio que eu queria fazer esse vídeo, eu acabei assistindo uma série que chama Doc, é uma série italiana de médicos, e aparece num dos episódios essa questão da inteligência artificial, ela substituir o médico para fazer o diagnóstico, porque assim, você tem o que o seu paciente conta, dor de cabeça, dor no braço, dor no corpo, e você joga nesses sites e ele te fala tudo o que a pessoa pode ter. Aí teve um desafio, né, nesse episódio, que era o desafio dos médicos diagnosticarem corretamente antes da inteligência artificial. A partir da experiência, né, do grupo de médicos que estavam envolvidos no paciente, da troca, da brainstorm, que chama quando a gente joga todas as ideias que cada um tem numa reunião para poder tirar, né, aquilo que é de importante, eles conseguiram, assim, com muita intuição e sutileza, perceber em detalhes mínimos do paciente qual era o problema que ele tinha. E nenhum daqueles óbvios que deu na inteligência artificial, naquela lista, era o certo. Você imagina você querer fazer um projeto e listar tudo ali que você precisa e você não contar com a sua experiência. Ah, eu não tenho experiência. Você que pensa que você não tem experiência. Você tem experiência de viver, sim. Você tem experiência de viver dentro de um ambiente. Assim como uma pessoa que trabalha com chefe de cozinha ou moda, ela tem experiência na vida, porque ela come todo dia, ela se veste todo dia, e você tem que buscar também a experiência da sua vivência. Você não é um bebezinho que acabou de nascer, entendeu? Nessas áreas que eu tô falando. A medicina já tem que ter um grupo de médicos se o médico é muito novo. Por isso que tem a residência. O tempo que o médico fica depois de estudar, que são vários anos, para ele se especializar e para ele pegar experiência. Entendeu? Se fosse assim, não precisaria, né? Entraria a inteligência artificial, ela diria o que tem e o médico faria o tratamento de acordo com o diagnóstico. Mas isso não vai acontecer também, entendeu? Pode ajudar em muitos casos, pode, quando tiver muito volume, pode ajudar, entendeu? Para ajudar a fazer a triagem, mas nunca para acertar na mosca. E quando a gente está falando de design de interiores e de alto padrão, e eu digo que de alto padrão é tudo, porque quem não conseguir adquirir um cliente que possa comprar uma luminária de 3 mil reais, 4 mil reais para enfeitar a casa, uma coisa, mesmo que a pessoa não tenha tanto dinheiro, uma coisa mais bacana ela vai poder querer ter na casa dela, porque fazer a decoração para alguém é uma profissão extra. Ninguém está morrendo, entendeu? Ninguém está precisando de uma coisa urgente, ninguém está precisando da luz, né, que alimenta os ambientes, não é uma coisa básica, necessidade básica. Então você tem que ser diferenciado, porque se você não for diferenciado, você não se estabelece. Então se você começa a confiar nesse robô para fazer a sua proposta, para definir os itens do seu projeto, sem que você faça um exercício de pesquisa seu, de vivência seu, o que vai acontecer? Você vai ficar cada vez mais achatado, entendeu? Tem a maneira de ficar achatado, a pessoa que não traz coisa nova para o cliente, né? Faz tudo sempre igual, como eu dou o exemplo do painel de madeira, eu dou o exemplo agora, eu vou dar outro exemplo que está muito na moda, o teto com aparência de madeira. Não estou dizendo que não é legal, mas estou dizendo que você tem que parar para pensar. Se aquilo vai ser uma coisa que o seu cliente vai gostar daqui 2 anos, se ele vai lembrar que você questionou a escolha dele, que você estava observando que estava ficando saturado, se você fez o over-delivering, que é você entregar mais do que o cliente está pagando, é se preocupar com o investimento do dinheiro que ele está fazendo a longo prazo, você está fazendo isso, entendeu? Então, quando você foca em resolver o problema, porque você não quer começar pela parte dolorosa, que é sentar com a folha de papel na frente, né? Ou se você quer escrever no celular, no computador, você escreve, e fazer o seu exercício, que já vem a partir do pedido do cliente, não é tão do zero assim. É muito mais difícil quando você faz para você mesmo. Então você está atendendo uma necessidade de uma pessoa,
Não é você que pode ter milhões de vontades e não sabe sintetizar e conseguir tomar uma decisão. Eu falo por mim, que para mim é muito difícil decidir as coisas. Ainda sou, né, um signo de peixes que gosta de tudo, que não consegue ser assertivo, às vezes demora. Digo para mim mesmo, para cliente de jeito nenhum. Aí é outro signo, nem esse. Então eu tô falando isso para você, por quê? Porque vai existir esse tipo de comentário, que eu coloquei aqui no começo para você ver, vou colocar de novo aqui. Aí outra pessoa veio, tá? Para o vídeo para você ler, senão você não vai conseguir ler, e falou o que ela pensa, que ela começou a estudar design de interiores, de me seguir aqui no YouTube, e a pessoa pensa exatamente como eu, e o moço jovem, com certeza, um moço, uma moça, não sei, porque não dá para ver o nome direito. Você tem que ter esse exercício. A pessoa que escreve isso é uma pessoa, às vezes, que gosta muito de tecnologia, que está maravilhado com essa novidade incrível, entendeu? Inclusive a pessoa que eu estava trabalhando e jogou também estava maravilhado com esse negócio. E foi super, assim, para mim, horrível, porque veio tanta coisa e eu tinha que preparar o conteúdo para poder apresentar, que aquilo me complicou o que estava mais simples, entendeu? Não foi uma coisa sintética. Talvez essa pessoa tivesse feito um resumo do que ela viu, entendeu? O que ela achava mais importante me passar. Mas assim, o tempo, né? A gente tem tempo para fazer as coisas, a gente tem que simplificar para o cliente entender. Então, quando você está usando um recurso que pode te dar muita informação, você tem que ter começado antes. Por quê? Porque aí você vai checar o que você escreveu, pode melhorar o que você escreveu, pode anexar alguma coisa que você acha importante dentro do que o seu cliente te pediu. Também é interessante você sugerir alguma coisa nova, mas você também não sugerir muitas coisas novas. Entendeu? Por quê? Você atrapalha o trabalho, você complica o trabalho e você vai apresentar uma proposta, no caso da proposta, muito mais cara do que o cliente pediu, porque você sugeriu muito mais coisas, e aí é capaz de você não fechar o seu cliente. Você precisa realmente tomar muito cuidado com isso. Eu ainda tenho que aprender muito com isso, eu sou resistente à tecnologia, mas um dia eu me rendo a ela se ela realmente for me ajudar. Então é isso, curte se gostou. Se inscreve no canal para eu continuar aqui fazendo vídeo para vocês.